me chamo Sofia. Meu nome é Eduarda. E hoje vamos compartilhar com vocês o projeto Expressões e Movimentos Parangolé Contemporâneo da Arte Estudantil. Neste vídeo vamos apresentar o processo de produção e exposição dos parangolés que foram confeccionados pela turma do segundo ano do Centro de Excelência Cleonice Soares da Fonseca. A gente usou técnicas de costura e colagem, a gente usou materiais que a gente já tinha em casa e a gente foi aperfeiçoando com as ideias do grupo e aí foi criando o parangolé, foi ajustando, colocando mais ideias e assim. Os materiais que a gente usou foram diversos. A gente poderia usar coisas que tem na sua casa, por exemplo, tem gente que usou peças de roupa da casa, tem gente que usou coberta de cama para poder fazer, tem gente que usa TNT, que muita gente tem feito diversos projetos da escola. Também usou tampinha de garrafa, usou plástico, teve bastante que usou plástico, o saco de lixo, aquelas sacolinhas que dão no supermercado, papel também foi bastante usado, entre outros também. No meu grupo, a gente abordou o tema racismo e a gente usou só colagem. A gente pegou vários tipos de tecido e foi colando num tecido maior. E a gente cada pessoa foi dando uma ideia para a gente fazer e cada um foi dando alguma coisa e a gente colocou no parangolé. O processo de criação foi uma coisa assim, que o professor ficou uma atividade lá na sala, e daí a gente não tinha muito assim, conhecimento, a gente não tinha conhecimento sobre o assunto, só que daí o professor foi explicando mais, e daí a gente se interessou sobre o projeto do Parangolé. Daí a gente foi pegando panos de várias cores e tal, foi fazendo muito recorte com os planos que a gente tinha, e aí a gente criou o Parangolé. Já o processo de produção do meu grupo, a gente primeiro reuniu vários tecidos coloridos, a gente cada um trouxe vários tecidos e a gente decidiu unificar. O primeiro processo foi unificar os tecidos que a gente trouxe, então ao invés de a gente utilizar a costura, a gente resolveu unificar os tecidos mesmo, um no outro, sem costura, sem cola, absolutamente nada. E aí a partir desses tecidos coloridos a gente resolveu buscar uma temática, representar uma luta dentro desse parangolé, e foi quando a gente surgiu a ideia de representar a luta de pessoas da comunidade LGBTQIA+, e principalmente por estar no mês do orgulho, é um mês que representa muito a luta dessas pessoas e que precisam ser valorizadas. Então, nossa segunda etapa foi para fazer plaquinhas e colocar no nosso parangolé indicando frases de movimentos que aconteceram, como amar é um direito de todos, e a gente colocou isso durante o parangolé. E depois a gente selecionou como última etapa um aluno para utilizar. Foi uma experiência diferente, eu nunca tinha conhecido uma arte em que a gente poderia colocar a nossa criatividade, interagir com ela e interpretar ela de várias formas. O desafio foi mais na hora de montagem, né? Porque não sabia exatamente qual tipo de parangolé a gente ia fazer, né? Tipo, como ele seria. Aí foi mais na hora de criação mesmo do parangolé. O que eu aprendi diante da produção dos parangolés foi de sair só do papel do espectador e começar a ser um participante da arte, da obra. E eu acho que esse foi a maior aprendizagem, algo que realmente fez uma certa diferença para mim durante todo esse projeto dos parangolés. Então, o meu grupo falou sobre o racismo, que é um tema que deve ser abordado sempre, cuidadosamente, e não pode ser deixado, porque muitas pessoas sofrem com isso, então tem uma extrema importância. A gente tem que evitar o racismo, então foi isso. Sobre expressar o que a gente sente e muitas vezes expressar o que a gente é e muitas vezes não é aceito, ou muitas pessoas não sabem como a cultura, que às vezes não é valorizada, identidade sobre o que a gente quer ser e às vezes a gente não é por conta da sociedade que a gente tem. Como no meu projeto foi sobre LGBT e sobre a cor da pele, que a gente era livre independente da cor, seja que a gente escolhe da bandeira LGBT, e sobre a cor da pele, que a gente é livre de qualquer forma. Então eu acho muito importante, porque ela é uma forma de expressar
uma coisa que talvez a gente não tenha como expressar. Pode ser até uma forma de protestar, manifestar e etc. Eu acredito que a exposição foi muito importante, principalmente porque tem muitos jovens na nossa escola e na nossa cidade que não têm um contato com a arte, um contato próximo. E a partir dessa exposição, eles puderam vir apreciar desde o momento da criação até a exposição. E com os parangolés, eles puderam se sentir mais próximos da obra, quando eles existiam e entendiam mais sobre o assunto. O parangolé, ele trata da diversidade e abrange vários assuntos. Não é uma obra de uma obra de arte tipo Van Gogh, que aborda só um assunto. O parangolé, ele aborda vários assuntos e é isso que é bom, porque o que a gente precisa é isso. Além dos alunos, tivemos uma equipe de curadoria responsável pela organização da exposição. Vamos conversar um pouco com os representantes desse grupo. Então, o nosso papel principal era organizar a forma de exposição, como seria apresentado, a gente decidir como seria levado à nossa comunidade escolar. Primeiro a gente se reuniu para saber se essa exposição realmente ia para frente, o que a gente precisava para concluir isso. Aí a gente escolheu a sala, como foi que a gente escolheu as obras? A gente decidiu apresentar todas, porque todas teve uma importância e eu achei necessária, e todos nós achamos em comum, né? Uma opinião em comum, que todas seriam necessárias ser apresentadas. E também teve a parte que o professor pediu para que uma pessoa representasse de cada sala, para que ficasse responsável por cada parangolé de cada sala. Aí a gente meio que se juntou com as pessoas da sala, recolheu os parangolés para colocar pela sala e para que todos fossem usados, porque, como ela falou, todos são importantes, porque são temas que abrangem muito no nosso cotidiano, e eu acho que foi muito importante também. A gente precisou de fazer reuniões para escolher os materiais que seriam usados na distribuição dos parangolés pela sala. Primeiro, a gente viu uma sala que seria legal para ocorrer a exposição e como essas obras seriam apresentadas. Escolhemos o modelo de um X, assim, para ficar uma coisa assim, meio descontraída e não ser aquela obra muito fixa em um local só. Uma coisa de movimento, como o parangolé traz. No processo de curadoria, eu achei muito interessante a parte que a gente tentou fazer como se fosse a questão das favelas de Eleutica. E eu realmente não sou boa com arte, na questão de desenho, etc. E foi muito interessante para mim, foi muito divertido o processo de criação. A gente se divertiu tentando, cada quem ia fazer a sua favela, o que achava que era favela, do seu estilo, da sua própria personalidade. Ali você vai fazer sua favela do seu jeito, a sua essência. Eu, pessoalmente, me senti bastante satisfeita, porque ao decorrer do processo da exposição, eu participei e vi as pessoas que veio ver a exposição se divertindo. Eu realmente fiquei encantada. Foi a primeira vez que eu fui numa exposição, ainda mais na escola, e o jeito que o pessoal se divertiu, que interagiu entre si, me deixou, bem felizinha. Então, A experiência foi muito interessante, porque, como eu tinha dito antes, as pessoas que não tinham muita proximidade à arte puderam vir conhecer. E foi muito legal poder ver eles interagindo, conversando sobre, comentando e principalmente se divertindo. Eu pude ver a interação dos meus colegas na escola com a nossa produção, que foi uma coisa muito positiva para mim mesmo, porque nos nossos parangolés abordamos temas muito atuais e muito necessários na nossa sociedade. E ver eles participando disso, interagindo com isso, percebendo a nossa visão sobre o assunto, inclusive dando a sua própria opinião, foi muito legal e importante. Eu vou ficar orgulhoso pelo nosso trabalho, porque deu para perceber que muitas pessoas que entraram aqui gostaram, elas vestiram os parangolés, elas brincaram, elas sorriram. E eu gostei muito do resultado e eu acredito que não poderia ficar melhor. Eu acho que desse jeito já está perfeito para mim. Essa experiência demonstrou a importância da arte e da expressão artística no ambiente escolar. muito obrigada por assistir nosso vídeo e esperamos que tenham gostado de conhecer um pouco sobre o nosso projeto.